A teoria clássica da administração surgiu em 1916, 2 anos após a Primeira Guerra Mundial na França. Henrique Fayol foi o fundador da teoria clássica da administração. Ele nasceu em Constantinopla e faleceu em Paris, entre 1841 a 1925. Formado em engenharia de minas, trabalhou em uma empresa metalúrgica e carbonífera, onde desenvolveu sua carreira. Para Fayol, toda organização possui um conjunto de funções desempenhadas por empregados, que possuem responsabilidades e talentos. Esses empregados são responsáveis pelas funções básicas e administrativas da sua empresa. Têm a oportunidade de exercer seus talentos, suas habilidades como gestores e serem reconhecidos por isso. O sucesso organizacional depende mais das habilidades administrativas dos seus líderes do que suas habilidades técnicas. Em um dos livros de Fayol diz: primeiro, funções técnicas. Diz respeito às funções de produção e de operação. Segundo, funções comerciais. Diz respeito à função de compra, venda e permuta. Terceiro, funções financeiras. Diz respeito às funções de captação e ou boa utilização do capital. Quarta, funções de segurança. Diz respeito às funções de prevenção e a proteção das pessoas e dos bens da empresa. Quinta, funções contábeis. Diz respeito às funções de controle e registro, como inventários, balanços, custos e estatísticas das empresas. E funções administrativas, que dizem respeito à função de integração e de todas as operações da organização. As funções administrativas são planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Olá, meu nome é Lucas. Nesse mesmo contexto, Fayol apresenta as funções universais da administração. Ele separa essas funções em 5 tópicos, que são eles, né? A previsão, que envolve a avaliação do futuro e o aprovisionamento em função dele. A organização, que proporciona todas as coisas úteis ao funcionamento da empresa e pode ser dividida em organização material e organização social. Comando, que leva a organização a funcionar. Seu objetivo é alcançar o máximo retorno de todos os empregados no interesse dos aspectos globais. Comando, que ela harmoniza todas as atividades do negócio, facilitando seu trabalho e sucesso. Ela sincroniza coisas e ações em suas proporções certas e adapta os meios aos fins. E, por fim, o controle, que consiste na verificação para se certificar que todas as coisas estão correndo em conformidade. O Fayol, ele ainda apresentou e discutiu conceitos gerais sobre administração de empresas. Essas ideias vieram a formular um modelo administrativo que até hoje se enraiza na maioria das corporações. Esses conceitos, né, eles foram chamados de os princípios gerais da teoria clássica. Eles foram divididos em 14 aspectos, que são eles: divisão do trabalho, que Fayol entende que o trabalho precisa ser bem definido, que cada colaborador deve entender qual é o seu papel dentro da organização. Autoridade e responsabilidade. Cada gestor tem o papel de dar ordens. Para isso, ele deve ter autoridade, ser líder e ser percebido dessa forma. Unidade de comando. Cada curador deve receber orientação de uma única pessoa. Unidade de direção. A empresa deve ter um único direcionamento alinhado com todos os colaboradores e funcionários. Disciplina. Cada colaborador deve saber as regras de conduta que devem ser estabelecidas para que os funcionários saibam como devem se portar e manter a ordem dentro da organização. A prevalência dos interesses gerais. Cada colaborador, que diz que cada colaborador deve entender que os interesses da organização são mais importantes e devem prevalecer sobre os interesses individuais. A remuneração. A remuneração deve ser suficiente e deve satisfazer as necessidades do funcionário. A centralização serve tanto para a autoridade como as atividades. Um líder, ele carrega a responsabilidade, mas pode dividi-la e delegá-la em subgrupos, para que todos possam realizar adequadamente seus papéis. Hierarquia, que é um dos princípios mais defendidos por Fayol.
Ele acredita que é necessário haver alguém com autoridade para conduzir o processo da empresa. A ordem, e Fael fala que cada coisa e cada pessoa deve ter um lugar específico determinado dentro da estrutura organizacional, visando manter a organização e o bom andamento das atividades. Equidade, os líderes devem inspirar um senso de lealdade e devoção à empresa. Estabilidade, a rotatividade de funcionários tem consequências para a empresa, por isso é ideal mantê-lo dentro da corporação. Iniciativa, cada colaborador ou unidade deve ter capacidade para estabelecer e executar planos, levando em conta os objetivos da empresa. E, por último, espírito de equipe. Todos devem ter consciência de classe e entender que o trabalho é feito em conjunto e que juntos é possível proporcionar melhores resultados. Dando continuidade, eu sou Franciele. Para Fayol, a administração é um todo, qual a parte organização é uma das partes. Assim, a organização abrange somente o estabelecimento da estrutura e da forma, sendo, portanto, estática e limitada. A palavra organização acabou passando a ter dois nomes distintos. Organização. Como empresa, a unidade social dividida em organização formal e organização informal. Segundo, como função administrativa e parte do processo administrativo significa organizar e estruturar. A organização formal, ou seja, aquela que mostra a divisão do trabalho na empresa, pode se dividir em uma organização linear ou de staff. Essas organizações são uma forma de gerir e coordenar as atividades da empresa por meio de uma estrutura de comando. A organização linear é de uma forma piramidal, caracterizada pela unidade de comando, unidade de direção, centralização da unidade, princípio escalar, de hierarquia, staff ou assessorias, organiza-se por conselhos ou consultorias, não possui autoridade de comando, apenas um elemento especialista. A teoria clássica sofreu algumas críticas. Primeiro foi a abordagem simplificada da organização formal, não são levados em consideração o psicológico e o social dos empregados. Segundo, a ausência de trabalhos experimentais, empirismo da ciência e senso comum. Terceiro, extremo racionalismo na concepção da administração. Quarto, teoria da máquina. Quinto, a abordagem completa da organização preocupa-se somente com a organização formal. Sexto, abordagem de sistema fechado, variáveis previsíveis e conhecidas.